Olá, queridos, graça e paz, boa noite para você. Espero que você esteja bem, você e sua família. Espero que você tenha tido um final de semana abençoado pelo Senhor. Nós vamos juntos aqui levar o culto até a sua casa neste momento, convidar você e sua família para adorar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, para meditar também na reflexão da palavra dele. Nós estamos muito felizes diante de uma notícia que nós recebemos esses dias, de que provavelmente haverá a reabertura dos nossos tempos. Mas eu convido você, como eu coloquei no grupo esses dias, a continuar orando, pedindo ao Senhor a tudo isso que vem acontecendo de um tempo para cá, principalmente sobre as vidas que contraíram, que estão neste momento com o Covid-19. Que Deus possa dar a cura, dar o livramento a cada uma dessas pessoas. Amém? Vamos continuar orando pela nossa cidade, orando pela nossa igreja, orando pelas nossas famílias. Amém? Queria convidar você nesse momento a orar comigo. Depois nós vamos estar lendo um trecho da palavra do Senhor. Convide a sua família agora, entregue os seus sonhos, seus planos, seus projetos, adore o nome do Senhor, confesse os seus pecados. Amém? Vamos orar? Deus, o Senhor que é santo, o Senhor que é poderoso, o Senhor que está no trono, está no céu. Pai, nós rendemos ao Senhor a adoração neste momento, clamando ao Senhor que o Senhor venha receber o nosso louvor. Pai, recebe, Senhor Deus, a nossa voz, um cheiro suave de um perfume raro do teu trono agora, em adoração e louvor. Pai, agora nós queremos entregar a nossa vida. Eu quero entregar a minha vida, a minha família e a vida de cada um desses irmãos que aqui estão e os que estão conosco neste momento conectados. Pai, que o Senhor derrame do teu amor, da tua fé, Deus, da esperança do Senhor no coração dessas pessoas. Mesmo nós vivendo esses momentos difíceis, Pai, como nós temos vivido nesses últimos meses, Pai, mas sabemos que a provisão, o cuidado do Senhor está sobre as nossas famílias. Deus, agora, Deus, pedimos ao Senhor que a tua palavra venha fluir ao nosso coração. Deus, também, Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Continua conosco durante todo esse momento, Pai. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém. Amém, amados? Quero convidar você a ler um trecho da palavra do Senhor. Logo depois nós estaremos adorando o Senhor. Atos capítulo 4, verso 32 ao verso 35, o texto falando lá no iníciozinho da igreja primitiva. Atos capítulo 4, 32 ao 35, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa era a igreja do Senhor Jesus. Esse era o embrião, o início da igreja do Senhor Jesus, a qual nenhum passava necessidade. E eles tinham, como diz o texto, que chama a atenção, daquela multidão, eles tinham uma só mente e um só coração. Não pensavam unicamente em si, mas pensavam no todo. Então, que nós, como igreja do Senhor, possamos ser assim. Pensar no corpo de Cristo, não pensar só em mim como irmão X, mas pensar no todo, pensar na obra do Senhor através das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Queria passar a palavra agora para o louvor, logo após estarei apresentando o nosso pregador. Yes.
Amém, amados? Que a gente possa fazer da nossa vida um altar todos os dias de adoração ao nosso Deus. Que a gente possa fluir de dentro de nós o Espírito Santo de Deus em adoração. Que você, junto com a sua família, possa se derramar na presença do Senhor. Amém? Nesse momento eu vou estar passando, mais uma vez eu convidei o pastor amigo para estar trazendo a reflexão da palavra para a gente. E nessa noite, quem vai estar ministrando para nós é o pastor Fábio Miller. O pastor Fábio Miller é um grande amigo meu, juntamente com a sua esposa Érica, é amigo pessoal meu, da Ludmila, é um companheiro de longos anos. A gente estava até conversando esses dias, são aproximadamente 10 a 12 anos de convivência. Então o pastor Fábio Miller vai estar trazendo o recado da palavra do Senhor. O pastor Fábio Miller é pastor da Igreja Batista em Antônio Prado de Minas, bem pertinho de Raposo, já na divisa de Minas com o estado do Rio. Então que Deus possa falar ao seu coração, à sua vida, ao coração da sua família nesse momento, através da ministração da palavra do Senhor, através do teu servo, o pastor Fábio Miller. Amém? Que Deus assim nos abençoe e até o nosso próximo encontro na quinta-feira. Uma oração depois da ministração do pastor Fábio Miller, você e sua família se reúnem e oram. Nós encerramos o nosso culto de domingo. Que Deus assim nos abençoe. Estamos com saudades, mas confiantes de que nós vamos chegar a voltarmos com as nossas reuniões aqui no tempo. Que Deus assim nos abençoe. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal do louvor por estar conosco neste momento. Um forte abraço em Cristo Jesus. Olá, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês aí da Igreja Batista em Simonésia. Que Deus abençoe as suas vidas. Nós estamos aqui a pedido do pastor Leanderson para compartilharmos com vocês um pouco da palavra do Senhor. O meu nome é Fábio Miller, sou pastor na Igreja Batista em Antônio Prado de Minas, uma cidadezinha aqui no interior de Minas Gerais, perto de Raposo, onde o pastor Leanderson viveu, ele e a sua esposa, boa parte da sua vida. Eu queria então mandar um abraço aqui, pastor Leanderson, Ludmila, as crianças, Deus abençoe a vida de vocês. E eu queria, neste breve momento, eu serei objetivo, pensar com vocês um pouco com relação à igreja de Jesus, e eu queria me utilizar de um texto que eu gosto muito, Atos capítulo 2, e nós estaremos fazendo a leitura a partir do verso 42, Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Nós estamos vivendo agora um tempo de grandes dificuldades, devido a essa pandemia, e apesar de não conhecê-los pessoalmente, é um privilégio poder estar com vocês, compartilhar um pouco da palavra do Senhor e também, quem sabe, aqui entrar num litígio, numa disputa, num pedido, para que futuramente, passando a pandemia, eu possa estar com vocês, cultuando ao Senhor. Então fica aqui o meu pedido, o pedido de um convite para estar com vocês aí, quem sabe dentro de um futuro próximo, para conhecê-los pessoalmente. Mas é um privilégio estar com vocês, mesmo que por meio de um vídeo. Nós vamos estar então meditando na palavra do Senhor, Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração, gostaria de pedir ao Senhor a capacitação, a iluminação para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, pedimos ao Senhor que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, que o Senhor traga iluminação e que haja, Senhor, no nosso coração o desejo de entendermos e de colocarmos em prática a tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, vai nos mostrar quais eram as práticas
da igreja primitiva, da primeira igreja. E é sobre essas práticas que eu gostaria de trazer uma breve reflexão para os nossos corações. A igreja de Jesus, nós poderíamos dizer que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja são as pessoas reunidas em torno da mesma fé com o objetivo de adorar a Deus. Isso nós, de forma objetiva, dizemos ou definimos o que é igreja. Então, a igreja é o ajuntamento, é a assembleia de pessoas em torno da mesma fé, no nosso caso, fé em Jesus, com o objetivo de vivermos uma vida de adoração a Deus, que glorifique e exalte o nome do Senhor. Nós fomos formados em Deus para a prática das boas obras. Então, ser igreja é procurar viver uma vida de obediência, uma vida de comunidade, uma vida de comunhão, e nós vamos entender um pouco isso através da palavra do Senhor. A palavra diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então eu gostaria de me ater a este texto e aprender com este texto sobre quais práticas, na verdade, nós podemos extrair deste texto, entendendo o texto e colocarmos nas nossas ações enquanto igreja. Então eu poderia dizer que, através deste texto, nós temos aqui o parâmetro, nós temos o norte para o que de fato é ser uma igreja saudável. O que na verdade, o aspecto de uma igreja saudável. Nós vamos encontrar aqui o caminho das pedras neste texto. Então, em primeiro lugar, nós vamos perceber aqui que essa igreja era uma igreja que valorizava a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam era, na verdade, aquilo que eles aprenderam diretamente com o Senhor. Então, durante 3 anos, Jesus esteve ensinando seus discípulos, que são os primeiros apóstolos. E esses apóstolos, eles então, agora se tornaram instrumentos de Deus para a instrução da igreja do Senhor. Então, essa igreja era uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. A ideia de dedicação aqui é colocar em prática aquilo que eles iam aprendendo com os apóstolos. Eles não ficavam somente na teoria, eles não ficavam somente na questão do conhecimento. Aliás, mais importante do que conhecer é praticar. Nós precisamos nos tornar pessoas praticantes daquilo que nós conhecemos ou que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada, da nossa vida com Deus, este conhecimento. O conhecimento sem prática é igual a nada. Então nós vamos perceber na igreja primitiva que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Havia prática, havia comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Comunhão é vida de comunidade. Comunidade é a ideia de que todos têm tudo em comum. Todos compartilhavam das suas necessidades, das suas alegrias. Então havia ali vida de comunidade. Eles tinham tudo em comum. Aquilo que era comum
aos discípulos era comum também aos demais membros da igreja. Então todos tinham tudo em comum. Não há problema nenhum nas nossas igrejas. Nós temos pessoas extremamente ricas. Não há problema nenhum com relação a isso. Não há nenhuma restrição. O problema é nós temos pessoas ricas nas nossas comunidades de fé, nas nossas igrejas, enquanto há nesta mesma comunidade pessoas passando fome. Então, a ideia aqui é que tudo era comum a todos. Havia essa comunhão, havia essa vida de comunidade, havia o partir do pão, havia as necessidades sendo sanadas. E nós vamos perceber isso nesse texto. Então, havia vida de comunidade. Todos estavam cheios de temor. Temor é algo que talvez esteja em falta na nossa sociedade. Nós estamos vivendo tempos de muita escassez espiritual. E aqui o texto vai dizer que todos, não somente os líderes, não somente os apóstolos, todos, a característica desta igreja era que todos estavam cheios de temor. Temor aqui no sentido de respeito, de entender que Deus deve ser reverenciado nas nossas vidas e nas nossas práticas. Havia então temor no coração desses primeiros crentes. E não era somente uma parcela da igreja. O texto vai dizer no verso 43 que todos, exatamente todos estavam cheios de temor. Então havia ali plenitude, havia atmosfera espiritual para que Deus pudesse operar os seus sinais e maravilhas. No verso 43 vai dizer: e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós precisamos entender que havia então uma atmosfera, um ambiente próprio para a ação de Deus. Nós tínhamos ali na igreja primitiva a ação de Deus muito latente, muito percebida, muito visível através dos milagres, através das maravilhas. Porque os discípulos, os primeiros cristãos, eles se colocaram na posição de reverenciar a Deus, de viver uma vida de temor, de respeito, um respeito reverente. Nós não podemos ser impiedosos. Impiedosos são aqueles que, tendo conhecimento de Deus, vivem como se Deus não existisse. Nós precisamos ser pessoas piedosas, tementes a Deus, devotadas a Deus. E é isso que nós vamos perceber neste texto. Então, o ambiente era propício para que Deus pudesse operar por meio dos apóstolos, fazendo com que maravilhas e sinais fossem ali percebidos naquele tempo. Então havia ali um ambiente propício para a ação de Deus. No verso 43, os que criam, ou seja, os que professavam a fé em Jesus, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Que maravilha, queridos! Eles tinham tudo em comum, mas o que ligava essa igreja, o que trazia unidade a essa igreja, era o amor. O texto vai dizer que eles andavam unidos e eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam de si mesmos, compartilhavam das suas próprias vidas. É interessante nós pensarmos sobre isso. E nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão forjando para si deuses segundo as suas vontades, segundo os seus desejos. E eu diria até mesmo forjando para si algumas igrejas, algumas comunidades que venham satisfazer o seu ego, o seu eu, os seus anseios, os seus desejos. Aqui nessa comunidade todos compartilhavam de si mesmo. Isso é ser igreja. É compartilhar das nossas próprias vidas com o outro, na edificação do outro. É compartilhar dos nossos próprios bens com o outro, de forma que as necessidades são sanadas. Na verdade, a igreja do Senhor, ela é um organismo vivo,
pela qual Deus manifesta a sua glória por cada membro, por intermédio de cada membro. Deus deu a cada membro do corpo um dom, e esse dom precisa ser exercitado para a edificação do corpo. E é isso que nós vamos perceber nesse texto. Eles vendiam as suas propriedades e bens. Aqui havia uma ideia de que Jesus poderia voltar naquele tempo. Então eles pegavam as suas propriedades, os seus bens, e eles então de forma, aí vamos dizer assim, com um desejo de contribuir, com um desejo de se doar, eles então entregavam os seus pertences, né? Eles distribuíam as suas propriedades, os seus bens, eles vendiam, e eles pegavam esse recurso e eles sanavam então a necessidade de cada um e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A medida que não era o quanto podia se ajudar, a medida que era a necessidade. Era a necessidade. Eu me lembro de uma história interessante com relação a isso, e eu queria expor aqui para ilustrar um pouco essa questão. Havia uma igreja na região ali de Petrópolis, Teresópolis, que os irmãos estavam intencionados a levar uma cantora evangélica muito famosa para uma programação dos jovens. E esta cantora, na época, pediu, né, uma oferta de R$10.000 para que ela pudesse estar indo e levando a sua banda, enfim, toda a estrutura para este evento. Naquela semana, o pastor da igreja, ele foi fazer uma visita a uma irmã da igreja. E eles já estavam motivados àquele evento, eles já tinham ali angariado fundos, já tinham feito cantina, já tinham levantado recursos para o evento, e a igreja já tinha esse valor, 10 mil. O pastor, então, ele vai e visitar, então, essa irmã, e fazendo essa visita, ele pede a gentileza de ir no banheiro dessa irmã. Essa irmã, então, ficou muito contrita, ficou muito tímida, né, muito sem graça, e ela, então, pede ao pastor desculpas, né, leva o pastor no banheiro da sua casa já pedindo desculpas, né? Pastor, o senhor me desculpe, né, porque aqui em casa nós temos algumas dificuldades, e leva o pastor para o banheiro da sua casa. O pastor, ele entra no banheiro, e quando ele percebe, havia um chão de terra com um buraco no banheiro. Não havia vaso sanitário, não havia nenhuma estrutura digna para aquela irmã que fazia parte daquela igreja, daquela comunidade de fé. O pastor termina a visita e, passado um tempo, ele se reúne com alguns irmãos. E ele, então, toma uma decisão de levar a situação dessa irmã para a igreja. E ele, então, expõe o coração dele e diz: irmãos, eu não acho justo nós pagarmos R$10.000 para uma cantora que vai estar conosco um dia em uma festividade, e nós temos uma irmã da nossa igreja, membro da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, passando por essa situação. Os irmãos então entraram em acordo de que aquele evento deveria ser cancelado. Eles pegaram aquele valor e eles então resolveram dar uma reforma na casa daquela irmã e trazer um pouco de dignidade, um banheiro que fosse digno para aquela irmã de oração que fazia parte daquela comunidade de fé. Isso é ser igreja. É isso que essa igreja aqui estava vivendo. A palavra vai dizer que as necessidades eram sanadas, porque eles repartiam entre si. Havia colaboração.
todos os dias. Eles continuavam a reunir-se, eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, no prédio do templo. Eles estavam ali juntos. Eles partiam pão em suas casas. Eles tinham vida de comunidade, eles compartilhavam dos seus alimentos, eles tinham culto no templo, mas eles também cultuavam a Deus nas suas casas. Eles viviam essa vida de discipulado, de proximidade. Eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Não havia hipocrisia, havia alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Toda a comunidade, toda a sociedade percebia as ações dessa igreja. E eles começavam então a conquistar a sociedade. E a palavra vai dizer que os que aceitaram a mensagem, os que iam sendo salvos, eram acrescentados diariamente àquela igreja. E aqui eu queria abrir um parêntese, nós já estamos perto de concluir, e pensar que, por vezes, as igrejas que pregam ou que procuram professar uma fé em Cristo Jesus genuinamente, por vezes as igrejas não crescem, porque Deus não vai enviar pessoas doentes para lugares, para comunidades onde há muitos doentes espirituais. O ambiente que esta igreja vivia, a forma como essa igreja vivia, a forma sadia como essa igreja vivia, proporcionava que Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Deus ia acrescentando, e o Senhor lhes acrescentava diariamente, era diariamente os que iam sendo salvos, que iam ouvindo a palavra, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, e iam sendo inseridos nesta igreja, nessa comunidade de fé. Nós precisamos entender que Deus ele vai enviar pessoas doentes para serem tratadas em igrejas sadias. Deus não vai enviar pessoas doentes para comunidades doentes. E talvez o segredo do crescimento das nossas comunidades de fé seja a qualidade pela qual nós estamos vivendo a nossa espiritualidade. Nós não fomos chamados para uma religião, nós não fomos chamados para vivermos uma vida dogmática, uma vida engessada. Nós fomos chamados para fazermos parte da igreja de Jesus. E essa igreja é um organismo vivo que, sendo instrumentos de Deus, capacitados por Ele, nós podemos exercer os nossos dons para a edificação da igreja. E para que essa igreja possa ser um instrumento de Deus para a salvação dos de fora. Eu aqui na região, eu fui durante um tempo conhecido por uma frase que eu dizia muito nas minhas pregações. A igreja ela só tem duas tarefas a fazer: edificar os de dentro e salvar os de fora. O método que nós vamos aplicar isso, eles vão variar. Alguns vão trabalhar com células, outros vão trabalhar com ministérios, outros, enfim, vão trabalhar em outras dinâmicas. Mas o importante é que nós tenhamos em mente: Jesus nos chamou como igreja para sermos ativos, efetivos com relação ao exercício dos nossos dons. E todos nós temos essa capacidade dada por Deus. Não somente os pastores e líderes, mas todos. Aqui nós vamos perceber que a ideia é de comunidade. Todos tinham participação ativa na obra e no crescimento da obra. E é isso que nós precisamos entender como igreja do Senhor. A igreja somos nós. A igreja não é o prédio. A igreja ela não é constituída de uma pessoa.
A igreja é o ajuntamento, é a assembleia, é o corpo de Cristo Jesus trabalhando para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que todas essas questões que nós ouvimos aqui possam refletir em práticas saudáveis para sermos uma igreja saudável. Se vocês querem me conhecer um pouquinho melhor, eu tenho um canal no YouTube chamado Fábio Miller dos Reis, e lá eu tenho uma série de mensagens, tenho uma playlist que se chama Fast Food, pela qual eu respondo algumas perguntas, e dentre outras coisas que nós participamos e fazemos ali para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe essa igreja querida. Em breve, quem sabe, Deus nos dá a oportunidade de estarmos aí presentes, fisicamente, para juntos cultuarmos ao Senhor. Forte abraço, pastor Leanderson, Ludmila, as crianças, a essa igreja querida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Forte abraço.